Olá, está começando mais um AgroSaúde e Cooperação e hoje o programa está especial. Digamos que dourado é a cor de medalhas que conquistamos ao longo do último ano. O mais interessante é que são produtos milenares, repletos de simbolismos e que fazem parte da história da humanidade. Com tanto tempo produzindo vinho, queijo e azeite, podemos dizer que chegamos ao nível máximo de excelência? Eles estão em nossa mesa há pelo menos 8.000 anos. Constam em livros sagrados, registros históricos. Vinho, queijo e azeite conquistaram nosso paladar antes mesmo de termos conhecimento sobre os benefícios à nossa saúde. O azeite é um alimento altamente anti-inflamatório e antioxidante. Quando consumido com regularidade, ele pode ajudar na regulação dos níveis de glicose, no nível de gorduras no nosso sangue, beneficiando também o funcionamento do nosso intestino. Então a indicação ali são as 2 colheres de sopa de azeite ao dia, a gente já consegue obter esses benefícios. O queijo é um produto com uma alta concentração de proteínas, de vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas A, D, E e K, que têm uma função de regulação dos nossos hormônios, proteção dos nossos olhos, proteção dos nossos órgãos em geral. Consumo regular do vinho, então, ele pode trazer benefícios antioxidantes pela presença do resveratrol, benefícios anti-inflamatórios também, cardiovasculares, cardioprotetores e também fazer um efeito até de longevidade, que a gente chama, né? A gente vê que os antigos consumiam, os descendentes de italianos consumiam com frequência uma quantidade moderada de vinho e a gente via que isso trazia um benefício para longevidade, para a saúde cardiovascular dessas pessoas. Diante de tantas vantagens, é hora de pegar estrada. Vamos começar te levando para conhecer onde é fabricado o azeite de oliva que está entre os 10 melhores do país e que vem conquistando paladares ao redor do mundo. Estamos em Rancho Queimado, na localidade de Taquaras, aos pés da Serra Catarinense. É a propriedade da família Macedo, os pioneiros no cultivo de oliveiras em solo catarinense. Este é Gester, que se auto-apresenta. Proprietário, não sei o que for, produtor rural, olivicultor. Eu também sou considerado mestre de lagar, que é quem é responsável pela extração do azeite, então tem vários títulos aí. Eu sou engenheiro agrônomo também. Ah, tá. Qual que tu quer? A esposa é Patrícia, a sommelier de azeites. Eu fiz vários cursos sensoriais de azeite e hoje eu fiz um curso também de sommelier de azeite, né? Para desenvolver essa questão olfativa no paladar, para a gente identificar nos nossos azeites as qualidades e os defeitos, que é bem importante, né? Para a gente saber o que a gente realmente está produzindo e o que a gente está entregando para os nossos clientes. E estas 2 figurinhas são os filhos que deram origem ao nome da marca, Quinta do Vienzo. Vi, de Davi, o pequeno sábio. Esse azeite é o melhor do mundo. E Enzo, o primogênito que nasceu empreendedor. Sim, eu quero trabalhar com azeite, que é tudo, para mim é incrível, a experiência que eu tenho. Juntos estão construindo uma história que começou há pouco mais de 10 anos. Essa propriedade aqui foi comprada, a primeira parte dela, há 20 anos atrás, pelo meu pai. O objetivo naquela época era só ser uma casa de sítio, tá? Para aproveitar com a família. Meu pai queria ter um local onde a família se reunisse para poder curtir junto, esse tipo de coisa. Só que a gente sempre conversava sobre a possibilidade de fazer algo diferente aqui. Depois de 7 anos, compraram o terreno do lado e começaram a estudar possibilidades. O primeiro ponto foi tentar entender que tipo de cultura a gente podia cultivar na nossa região, que tipo de cultura casava com o clima e principalmente pelo relevo, né? Quem conhece Rancho Queimado sabe que o relevo aqui não é um relevo simples, não é qualquer cultura que se adapta aqui, né? Então, e também a gente queria algo diferenciado. Apesar de ser uma cultura que algumas pessoas falavam que não seria possível aqui na região, a gente queria um desafio também para tentar fazer ela produzir aqui na região. O solo generoso na produção de morangos não decepcionou com as oliveiras. Começaram com 700 mudas em 2011. A decisão mesmo de prosseguir foi em 2017. Quando a gente começou a ter esse pomar em 2012 produzindo e viu que era possível. Hoje são 3.000 pés, 6 variedades de azeitonas e algumas premiações. Entre elas,
2 medalhas de ouro conquistadas este ano em um concurso da Itália, que atesta a qualidade dos melhores azeites produzidos atualmente no mundo. Então, quando a gente consegue atingir uma medalha de prata, uma medalha de ouro, significa que o teu produto atingiu ali um nível de qualidade, né? Então, com certeza, e isso dá um respaldo para a gente, da qualidade do nosso produto, e os clientes veem isso como um fator de qualidade realmente, né? Então, acho que a gente está no caminho certo. Samuel, o gerente que está desde o início no projeto, é só alegria. E quando eles voltam do concurso falando, Samuel, ganhamos mais um prêmio, como é que se pra sente? mim é gratificante, né? Muito gratificante. Poder saber que eu faço parte disso, né, com eles. É ele quem cuida junto com o Gester da poda. Não é época de colheita, estamos em plena florada. E por enquanto, é este o trabalho que exige atenção e cuidado no pomar. As flores logo irão desabrochar, polinizar e dar origem às azeitonas. Esta sim é uma época de correria e muito trabalho na propriedade. Um grande fator de qualidade do azeite é a tua rapidez na colheita até o processamento. Então é fundamental que depois que tu colhe a azeitona, ela seja processada o mais rápido possível, seja extraído o azeite o mais rápido possível. Então geralmente a gente colhe fevereiro até abril. Nesse período a gente extrai, no dia que está colhendo a gente faz a própria extração daquele produto que foi colhido e depois a gente faz o invase. Este daqui, gente, é o lagar, que é o local de produção do azeite. É onde tudo acontece na época da colheita. Mas eu só estou aqui dentro porque não está sendo extraído o óleo. Geralmente, os visitantes acompanham todo esse processo, mas é aqui, do lado de fora. É uma venda de experiências, é isso? A gente gosta de tratar exatamente assim, como uma venda de experiência. Nada melhor do que as pessoas poderem ver e entender aquilo que elas estão consumindo, né? Assim como eu, quem vai à propriedade em dias abertos a visitações tem a oportunidade de aprender a desenvolver o olfato e paladar. Patrícia ensina. É preciso tapar e aquecer o copo na palma da mão para liberar o aroma do azeite. Vamos lá. Para experimentar, é preciso dar um gole e puxar 3 vezes o ar sem engolir. É o que ela chama de oxigenação. Aí depois tu toma. Ah, tá. O azeite, se ele é extra virgem, se ele ainda está na vida útil dele, ele tem que ter um pouco de amargor e um pouco de picância. Se ele não tem nada, ele está com algum defeito. A melhor maneira de consumir azeite é cru, né? Para finalizar prato, salada. As pessoas também vejo que elas focam muito só em salada. Ousem, que vocês vão se surpreender muito com o azeite. A gente costuma falar que o azeite de oliva extra virgem nada mais é do que o suco da azeitona. É uma maneira de tirar ali o suco daquela polpa e poder consumir daquela maneira. Não existe mais nada além do próprio azeite de oliva. Vai bastante azeitona para fazer uma garrafinha de azeite, então para as pessoas valorizar, nada melhor do que elas conhecer. Está na hora de desviar nosso caminho para o Vale do Itajaí. Vamos a Pomerode, em busca do queijo catarinense que ganhou uma super medalha de ouro no concurso mais importante de queijos do mundo. A cidade mais alemã do Brasil nos reserva uma história antiga de ligação da cidade com a indústria laticínia. Parte destes registros ainda são encontrados no Museu Pomerano, mesmo local onde funcionou na década de 50 a Companhia Vig, uma importante indústria de queijos que ajudou no desenvolvimento da região e foi a responsável por fabricar por 4 décadas um tipo de creme de parmesão vendido em bisnagas. A Vig faliu e a receita passou adiante. Mas essa história, quem vai nos contar é Juliano, na sede atual da Pomerode Alimentos, onde ainda se encontra, por exemplo, a foto do queijeiro e a panela original, onde esse creme de nome difícil era fundido na época. Como é que chama isso daqui? Então é Kräuterkäse, queijo com erva. Foi um produto que nasceu aqui, que ganhou o Brasil inteiro, ele era um produto que se encontrava em todos os cantos do Brasil. Eu lembro de criança, na casa da minha avó, vendo esse queijo sempre na mesa dela, então algo muito presente na cultura, principalmente na cultura regional, né, das pessoas aqui. E aí nunca morreu, ele está aí até hoje, e hoje coube a nós dar sequência nessa tradição. Né?
Juliana me conta que comprou a agroindústria do filho do antigo queijeiro em 2013, quando decidiu se desvincular do ramo cervejeiro e investir nesta outra paixão. Quando a gente fazia cerveja, a gente fazia harmonização de cerveja com queijo, porque os dois combinam muito bem. E desde então a família Mendes vem não só mantendo uma tradição de mais de 70 anos, mas escrevendo a sua própria história. Os queijos de mofo branco são os queijos menos consumidos pelo brasileiro. Então o brasileiro consome já muito parmesão, né, muito queijo prato, queijos semiduros, muito mussarela, mas o queijo de mofo branco é um queijo desconhecido ainda, né, da maioria dos brasileiros. Então por isso também a gente achou que tinha oportunidade de fazer um trabalho em cima dessa linha. Gosta de desafio, né? É verdade, gosta de se incomodar, né? No lugar da incomodação, ele tem colecionado reconhecimento. Faz 5 anos mais ou menos que a gente começou a fazer queijos. E faz 2, 3 anos que a gente começou a criar os nossos próprios queijos. E esses queijos que nós criamos aqui estão sendo premiados lá na Europa, no berço dos melhores queijos do mundo. A maior premiação foi conquistada no ano passado, no país de Gales. É o Oscar do queijo. 4.000 queijos que participam desse concurso do mundo inteiro, só 100 queijos ganham medalha Super Ouro. Então o Morro Azul foi um desses 100 queijos. O nome faz referência a um ponto turístico da cidade e as medalhas já são uma excelente estratégia de marketing. Uma outra forma de perpetuar a história dos primeiros empreendedores da cidade é abrir a fábrica para visitação de turistas. Aqui eles têm acesso à loja, conhecem toda a produção, um pouco da história, das premiações e, é claro, ao fim, um pouco de degustação. Esse grupo de Curitiba ficou encantado. É um passeio curto, mas muito saboroso. E a atração principal, é claro, o Morro Azul, este queijo extremamente cremoso. É só retirar a parte de cima e se deliciar. Essa cremosidade. Perfeito. Macio, cremoso e bem temperadinho. Eu aproveito a visita e aceito o convite para conhecer a produção. Primeiro, acompanhamos a chegada do leite, que vem da Cooperativa Cravil. São cerca de 3.000 litros por dia, que só são descarregados após análise e aprovação do laboratório. Testa ele aqui para ver se não tem nenhuma mistura, se não tem nenhum produto químico, se ele veio com a qualidade que a gente espera que ele esteja aqui. Lá dentro, a produção é feita de forma artesanal. São diversas etapas, começando pela pasteurização e adição das culturas lácteas. É o fermento lácteo, cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio e coagulante. Coagulante. Aqui são feitos tipos diferentes, é isso? Esse daqui eu já vi que é o Morro Azul. Exatamente. Aqui nesses tanques a gente faz todas as variações que a gente tem de queijos mofados. E o que diferencia um do outro? Cada um tem sua característica, né? E o que define essa característica é o fermento, a princípio. E também o processo em si tem a variação de um produto para outro. Aí é questão de corte, mexedura, aí cada um tem sua especificação. No caso do Morro Azul, o processo até a enformagem dura em torno de 3 horas. E apesar de ser manual, equipamentos apropriados tornam o trabalho bem mais ágil. Isso daqui é só para dizer que eu já ajudei a produzir, pelo menos uma vez na vida, um dos melhores queijos do mundo. Depois de algumas viradas, tem a salga e a secagem. Mas é na câmara fria onde a magia acontece. Por ele ser um queijo cremoso, é necessário adicionar uma cinta de carvalho nas laterais para que a iguaria possa se manter na forma durante o processo de proliferação do mofo. Quando ele chega nesse ponto, é hora de embalar. Uma etapa também manual. Prontinho. Aqui são produzidos também queijos semiduros, incluindo o premiado Vale do Testo, que recebeu medalhas no concurso internacional e que, junto com os demais, continuam acumulando vitórias no país em torneios como Prêmio Queijo Brasil e Mundial do Queijo Brasil. Todos os nossos queijos ganharam pelo menos uma medalha. O SEBRAE é um dos órgãos que destaca a importância dessas premiações a fim de reconhecer não de forma quantitativa, mas qualitativa a produção catarinense. E as premiações, elas vêm exatamente a reconhecer isso. Elas reconhecem uma história de vida, elas reconhecem uma luta diária do agricultor catarinense, elas reconhecem um sonho de empreender e de se manter na terra
produzindo algo de alta qualidade, que atende a todo o estado, atende às mesas das cidades, né? Tanto aqui de Santa Catarina, como do restante do país. Em alguns casos, até produtos exportados que são reconhecidos internacionalmente. Se é para comemorar, nada como um brinde com um dos melhores vinhos do país. Vamos agora à Serra Catarinense conhecer a vinícola que foi a pioneira da região, recebeu diversos prêmios com alguns de seus rótulos e também como destino turístico avaliado por viajantes. Nosso destino é a região onde se produz os melhores vinhos de altitude do país. Subimos em direção a São Joaquim, por um dos cartões postais mais bonitos e famosos do país, a Serra do Rio do Rastro. A beleza do caminho antecipa o que nos espera. Viemos conhecer a primeira e a maior vinícola da região, a Vila Francione. São 4.500 metros quadrados de área construída, 27 hectares de vinhedo e 12 variedades de uvas. Assim como nas oliveiras, estamos na época do trabalho de poda do parreiral. Ney é um dos responsáveis e fiscaliza todas as etapas. Sou enólogo formado em Bento Gonçalves, da família tradicional da imigração italiana, né? Então, os meus pais cultivaram uvas, estou aqui na Vila Francione já há 11 anos, né? Então, cuidando de todos os processos da elaboração do vinho. A poda é um momento importante que se define de uma maneira geral a produção da safra seguinte. Ele explica que é preciso tirar os galhos que produziram no ano passado e dar vez às varas que vão produzir novos frutos. Como se busca a elaboração de vinhos de qualidade, a quantidade ela tem que ser limitada também. Tu não pode querer produzir uma grande quantidade de uvas, porque senão a qualidade dessa uva e consequentemente do vinho final vai ser prejudicada. Então a gente trabalha para se ter uma produção em torno de 6 até 8 toneladas por hectare, né? O trabalho no parreiral é quase terapêutico, mas o que impressiona é a estrutura da vinícola. É uma construção imponente e, ao mesmo tempo, acolhedora. Tem toda a questão dos tijolos de demolição, que eram antigos fornos de olarias, que foram utilizados na parte de revestimento, né? A ideia foi do empresário, visionário e precursor do turismo na Serra, Dilor Freitas, falecido em 2004. As fotos pelos corredores relembram a época da construção, de algo que nasceu grande e com propósito ainda maior. A filha Daniela, hoje presidente da vinícola, conta que o objetivo dele era desenvolver a região através do enoturismo. Ele enfatizava muito para nós, filhos, porque ele queria que fosse a Vila Francione uma fonte inspiradora para que outras pessoas se instalassem nas localidades próximas, viessem a plantar uvas e fazer outras vinícolas, porque uma região de enoturismo se faz com muitas vinícolas. E esse foi um objetivo muito forte, assim, de ser a fonte inspiradora. É como se ele visse em plena década de 90 algo que o futuro exigisse. Quando ele projetou a nossa vinícola, a Vila Francione, ele imaginou realmente que poderia ser uma âncora a vinícola, a construção, o cuidado com os detalhes, em todos os sentidos, não só da construção da vinícola, da paisagem, né, da plástica, de tudo que envolve a região e a elaboração do vinho, sempre pensando que seria o objetivo produzir os melhores vinhos possíveis a partir daquele terroir, daquele solo, daquele clima. Então era um objetivo assim bastante ousado para a época, porque não se tinha ainda esse histórico, mas enfim, ele apostou tudo, né? Ele apostou forte, alto e realmente deu certo, graças a Deus. Minha mãe dizia, a gente deu sorte. Daí a gente falava, mãe, não é sorte, é muito trabalho. Como era um apaixonado por artes, logo na entrada, a ideia de uma galeria, que dá as boas-vindas a qualquer um que queira simplesmente conhecer o local. Outro atrativo é o tour, guiado pelas dependências. A vinícola ela foi construída em desníveis, né? Ao total são 6 andares, então as uvas elas são recebidas no andar de cima
é feito o processamento delas e é encaminhado aqui para os tanques de fermentação, no caso das uvas tintas que vão fermentar, ou direto para a prensa pneumática, que daí vai ser feita a prensagem e somente o líquido vai para os tanques de fermentação. Dali para a cave, este espaço a 4 metros do nível do solo, que reúne características importantes para a qualidade da bebida. Uma é a questão da temperatura, que tem pouca variação, então agora no inverno fica próximo a 10, no verão sobe um pouquinho, mas a média é em torno de 12 graus, de forma bem constante. E isso é muito importante para a evolução gradativa e qualitativa do vinho nos barris de carvalho. Outra questão é a umidade, né, que também fica em torno de 70%. Mais seco acaba ressecando a madeira, tendo mais evaporação do vinho e também, como aqui é feita a guarda do vinho na garrafa, pode ressecar a rolha. E se for muito alta, daí a proliferação de fungos acaba sendo em demasia. E também a questão da luz, né? Então aqui não tem luz direta, principalmente nas garrafas de vinho, né? Porque por mais escuro que seja o vidro, parte da luz vai atravessar o vidro e vai influenciar na guarda desse vinho, né? Na evolução desse vinho. De todos os processos que a uva passa aqui dentro da vinícola, desde lá de cima, este aqui embaixo, digamos que é o mais importante. É aqui nestes barris de carvalho que o vinho ganha os seus atributos. Sabe aquele sabor único, característico de cada rótulo? Por isso, o passeio termina em degustação. Afinal de contas, não é só a estrutura, mas os rótulos premiados que atraem os turistas. Adriana veio de Salvador. Está sendo incrível, porque a gente não imagina quanta coisa está envolvida na preparação de um vinho, né? Ela experimenta um Sauvignon Blanc premiado no concurso Decanter da Inglaterra no ano passado. Tem algumas frutas, a gente percebe nitidamente o maracujá. Mas tem um outro que rouba a cena. O melhor rosé do Brasil. Muito bom. Ele ficou tão famoso por causa de uma famosa. A gente queria provar o vinho da Madonna. Vinho de quem? Essa história curiosa aconteceu em 2009, em uma das visitas da cantora ao Brasil. Daniela conta que foi um sommelier respeitado de São Paulo que divulgou a informação. Ele sabia que o gosto dela era o vinho rosé. E ele ficou insistindo que queria apresentar um vinho brasileiro para ela, um vinho rosé, mas a equipe dela dizia que ela só tomava vinho do sul da França, tal vinho e tal. Enfim, ele foi lá, abriu a nossa garrafa, ofereceu na taça, ela degustou e se apaixonou. Foi a jogada de marketing mais espontânea, despretensiosa e poderosa da história. E depois de alguns meses, a gente teve uma feira de vinícolas no Jockey Club de São Paulo. Nós estávamos presentes e as pessoas passavam já falando: queremos o vinho da Madonna, degustar o vinho, qual que é a vinícola que tem o vinho da Madonna? Então, assim, foi engraçado porque aconteceu naturalmente. E até hoje as pessoas falam dessa história, então é bem bacana, assim, muito prazeroso para nós. Não só para vocês, mas para quem experimenta. Gostoso? Tá provado? Muito bom, provadíssimo. Tá aí um motivo para brindar as vinícolas da Serra e a Madonna. Saúde! Por hoje é só, mas domingo que vem tem mais. Você vai ver no AgroSaúde Cooperação como a tecnologia a serviço do campo traz muita saúde e qualidade daquilo que vai à mesa. Só no ano passado no Brasil foram utilizados cerca de 2.500 drones pulverizadores. A empresa que presta esse tipo de serviço de drones pulverizadores, essas aeronaves, aumentou já para esse ano o número de vendas em mais de 150%. Uma boa semana para você e até nosso próximo encontro.